Bom, meu contato com a arte começou um pouco antes do colégio, assim, na família mesmo. Os meus pais sempre nos incentivaram, assim, nos fizeram ter contato com diferentes tipos de arte. Não só com arte, ciência. Numa família de pais cientistas, né, físicos, acadêmicos, universitários e tal. A gente cresceu do lado da USP, então muitos vizinhos eram professores da USP, arquitetos. Acho que por isso que eu fui para o Equipe até, porque o Equipe sempre foi um colégio que olhou muito para isso, que incentivou muito os alunos a pensar em arte, a pensar em cultura e tal. O que era o CAU no colégio? Parecia um cara de uma vida interior muito grande. Alguém que tinha pouco olhar para o mundo externo. Interessante isso. Sempre ele foi um menino cerimonioso e, ao mesmo tempo, um futebolista, né? O CAU, a gente pensava que ele ia ser um jogador de futebol. Desde de criança eu tinha time de rua, assim, quando eu era criança ainda tinha campinhos de futebol na rua. E a gente tinha os times, mas nunca foi uma pretensão minha, assim. Então eu lembro de começar a jogar futebol, o Cal me convidar para jogar bola com ele e os amigos, né? E aí a gente ia no campinho de futebol e eu era bem menor. Então tinha as pessoas que desenhavam e tinha as pessoas que jogavam futebol e que gostavam um pouco de música. E a gente começou a formar grupos, duplas, a gente tocava muito, ficava tocando muito à tarde, depois da escola. No começo dessa minha lembrança, o envolvimento com música, né? Ele tocava tinha essa banda que chamava Os Camarões. Até os 20 anos eu investi para ser músico. Fui professor de música para criança, foi mó barato, foram 2 anos de experiência como professor, foi muito bom para minha formação e para entender a criança, foi muito legal. Lá pelos 22 anos, assim, eu fui desistindo, fui percebendo que eu não tinha tanto talento musical assim. E daí apareceu o cinema. Daí estava procurando o que fazer, literalmente, andando pelo Sesc Pompeia, aqui em São Paulo. Eu vi um cartazinho oferecendo um curso de animação. E eu nunca tinha pensado em fazer animação na vida, porque eu não desenhava, não fazia bonecos e nada. E perdidão, o que eu ia fazer da vida. Fui procurar gente que fazia cinema também. Daí fui na ECA, na escola da USP. E fiquei lá como ouvinte, meio de bico ali, ouvindo aulas e conhecendo as pessoas, tentando me enturmar com quem estava fazendo cinema. Então eu conheci o CAU na ECA. E junto com essa turma, na verdade, a turma com quem eu entrei, que era a Ana Mara, que era o Michael Ruman, eles fizeram um curta de animação chamado Bummersack. E a Mara tinha conhecido o CAU nesse curso. E eles chamaram o CAU para animar o bonequinho Bummersack. E eu, junto com o Michael, fizemos um pequeno roteiro do Frankenstein Punk. Aí, o que nós vamos falar? Que ideia? Aí o Michael falou, Frankenstein Punk, vamos pôr o Frankenstein Punk. Falei, puta, pode crer, já está anunciado. Eu chamei o CAU e aí trabalhamos com uma equipe que foi maravilhosa. E depois disso ele fez o Garota das Telas em cima do Frankenstein, quer dizer, ele emendou acoplou do mesmo jeito como eu tinha usado o Bummersack para fazer o Frankenstein. Ele acabou usando o Frankenstein para fazer o Garota, né? E aí e realmente o CAU tem além de ser muito competente, eu acho que o CAU ele é chato no que ele quer, assim. E eu vi um cara lá que estava mexendo em massinha. E eu fui falar com ele. E achei legal que o CAU, era o CAU, né, como se dizer, e ele estava fazendo um trabalho que durava
um tempo infindável, não que ele estivesse fazendo cera, né? Não que ele estivesse ganhando tempo, mas é que realmente fazer animação com massinha é uma coisa super detalhada. Então a primeira coisa que eu vi é que ele era um cara muito perfeccionista e que ele também, além disso, ele tinha muita paciência, né? Que depois se confirmou em parte, né? E aquelas massinhas lá que eu não sabia direito o que era. Estava lá na TV Cultura fazendo os Urbanoides e querendo desenvolver alguma coisa com atores. E daí, numa conversa com a Bia Rosenberg, que era a diretora do núcleo lá de infantil, surgiu essa ideia de fazer uma campanha sobre... Eu estava com um filho pequeno, ela estava com um filho pequeno, e nada melhor... Enfim, a gente teve essa ideia de fazer uma série que falasse sobre os perigos domésticos, né? Não faça isso! Porque eu acho que isso que é legal do programa educativo, né? O programa educativo só é muito chato. Então o programa tem que ser divertido, tem que ser legal, tem que ser bacana, tem que ser emocionante e educativo. Conheci o Cal na ECA. Ele chegou lá para trabalhar no projeto da Lili, né, o Frankenstein Punk. E depois eu reencontrei ele na TV Cultura, eu vinha fazendo o Mundo da Lua e ele vinha desenvolvendo uma série lá de animação. E quando ele começou a fazer o Castelo Rá-Tim-Bum, ele me convidou para trabalhar na série. Quem me indicou para trabalhar com o Cal Hamburger foi o Fernando Meirelles. Eu tinha feito o Rá-Tim-Bum com o Fernando como diretor e depois, quando aprovaram o projeto do Castelo, o Cal quis conservar parte da equipe, praticamente a mesma equipe de roteiristas, tal, foi aumentada só. Trabalhar com o Cal no Castelo foi difícil, como é sempre trabalhar com o Cal, porque ele é um perfeccionista, mas também foi uma grande experiência de aprendizado mútuo, acredito, e uma experiência longa, foram 90 histórias. Daí a gente criou um programa gigantesco, nem tinha nome, mas era um programa muito grande e muito legal, incrível assim, ficou realmente muito legal, mas muito caro. E dentro desse programa a gente tinha criado um castelo, tinha lá um castelo que fazia parte desse programa gigantesco. Daí a TV Cultura falou, vamos fazer, vamos orçar, tá lindo esse programa, pô, genial. Daí começaram a orçar e viram que era um ridículo, que não ia conseguir fazer. Daí eu me lembro que eu sentei numa máquina de escrever lá na TV Cultura. Não tinha nem computador, ou tinha poucos computadores. E lembrei do castelo, que estava lá, um castelo que tinha com o Dr. Vitor. Era o Castelo e o Dr. Vitor. Era só os únicos personagens que tinham que fazia parte desse programa inteiro. Então começou bombando o Castelo Rá-Tim-Bum, né? E eu comecei realmente a colocar uma faixa nobre da televisão. Quando teve o Castelo, o Cal me chamou para dirigir um segmento que foi o da Fada Morgana. Fada não, bruxa. Eu sou uma bruxa tão boa, tão comum. Da Bruxa Morgana até a gente mudou. Adelaide era uma vassoura, que quem escreveu foi o Bonassi. De vassoura virou, como é que vai animar uma vassoura? Acabou virando uma gralha. A gente queria também um personagem feminino, não queria um corvo, porque tem aquela coisa de ser duas meninas. Eu criei algumas coisas específicas. Por exemplo, o mal, o mal já existia, mas a maneira dele falar, gargalhada fatal, esse tipo de coisa, fui eu que inventei. Depois também eu acho que foi a Caipora, que a Caipora também precisava fazer um texto teste. Esses trabalhos são tão de equipe que a gente divide muito miudinho as coisas. E até hoje eu ainda uso a Cobra Celeste com os meus alunos pequenos. Quando a gente quer chamar a atenção do menino ou da menina que não... eu não quero, não, eu não posso. Você está parecendo uma Cobra Celeste que não pode nada, não sabe nada, não tem mãozinha, não tem pezinho para fazer nada. Então a gente até
usa bastante as figurinhas do Cal. E também eu acho que os roteiros eram também muito interessantes, de tal maneira que, digo novamente, serviu para inúmeras gerações, né? E as limitações de produção foram dando o formato do programa, e o programa, na verdade, ficou muito caro até, né? O Castelo Rá-Tim-Bum é uma super produção. Imagina o que era o outro. Mas foi assim, foi caminhos assim tortuosos, mas que saiu esse programa que é muito legal, né? O Castelo Rá-Tim-Bum é um marco na história da educação brasileira. É fundamental, despertou e ainda desperta um monte de curiosidades inteligentes na molecada. Mostra essa visão toda externa do mundo, é maravilhoso. Mas no fundo o Cal era esse Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? Não, o Castelo Rá-Tim-Bum era um projeto grande que a gente criou tudo, planejou tudo, 90 histórias, milhares de quadros que se inseriam dentro dessas histórias. O Disney Club era um projeto bem mais simples, né? Era, na verdade, cabeça para desenho animado. E a gente criou uma ideia que eu acho que é muito legal, que acabou, inclusive, sendo exportada depois, mas não tinha a complexidade do castelo, era bem mais fácil, né? Então todo país tem, alguns países têm o Disney Club que apresenta desenhos, né? Daí eles me chamaram para criar o Disney Club brasileiro. Eu chamei a Ana para criar junto e a gente fez uma proposta, porque eles tinham lá uns formatos que eles faziam em alguns países, mas disseram para a gente que a gente quisesse apresentar uma nova proposta brasileira. E a gente criou o TV Cruz, né, que é o Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Né? A outra coisa bacana foi pegar esse conceito de TV pirata, de invadir espaço, essa coisa mais rebelde que a gente não tinha lidado ainda, com crianças um pouco maiores e crianças, eu não diria mais reais, mas mais próximas à realidade das outras crianças, certo? Criança que gosta de desenho, assim. Depois teve vários outros trabalhos que a gente fez juntos, né? O Menino Maluquinho na TVE, a gente fez Os Filhos do Carnaval, eu entrei depois. A criação dos Filhos do Carnaval foi bem demorada, mas muito legal. Foi com a Helena Soares, foi meu primeiro trabalho para adulto, assim, que não tinha nada a ver com criança. Eu gosto muito da primeira temporada do Filhos do Carnaval. Acho muito forte, assim, acho que tem uma qualidade rara, né? Acho uma série assim, muito boa, né? Muito bem feita e que aborda um monte de questões, acho que tem muitas camadas, né? Acho que é um entretenimento que vai mais, né, do que só uma série de TV e discute questões muito interessantes de um jeito muito interessante, né? É um trabalho que eu gosto muito, assim, tenho muito orgulho e a minha parceria com a Helena é muito legal, muito bacana. E achava que o Castelo Rá-Tim-Bum tinha uma pegada de cinema que podia ser explorado, que não tinha sido explorado na televisão, que não dá para explorar na televisão, né? Com mais sutileza e tal. Então, desde que estreou, quis fazer, mas demorou para conseguir, né? Demorou uns 6 anos, o cinema brasileiro estava muito ruim. E demorou mais até. Mas eu sempre tive essa ideia. E queria ter feito o segundo, o terceiro, mas aí veio o Harry Potter. E daí, o Harry Potter é um nino com grana. Difícil de concorrer. Mas você vê que a gente estava certo, a gente tinha escolhido um personagem realmente forte. O Castelo Rá-Tim-Bum chama atenção só porque a gente tem pouco filme infanto-juvenil. E porque ele é baseado numa grife, numa franquia, digamos, de sucesso na televisão. Então ele chama atenção. O potencial do filme Castelo Rá-Tim-Bum
era muito maior do que efetivamente o que ele atingiu. Obviamente, o Castelo Rá-Tim-Bum, um filme mais focado no universo infantil, um filme que tem realmente uma fábula, né, gostoso de ver, interessante de ver. E acho que foi pioneiro. O Kal, de certa forma, sempre traz um pouco de pioneirismo mesmo. Desde a época dos curtas-metragens, quando ele trabalhava com as massinhas e com as animações, que a gente via ali dramaturgia contada de uma forma coerente e profissional dentro do curta-metragem. Feito Castelo Rá-Tim-Bum, depois fui para Londres trabalhar com uma produtora de programa infantil em Londres. Mas daí eu queria pensar num outro filme, no meu novo filme. Daí eu li um livro que chama Minha Vida de Goleiro, do Lee Schwartz, que me deu que foi uma faísca, assim. O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias é um filme que dialogou com o mercado global, foi vendido para diversos países, foi distribuído nos Estados Unidos, tem realmente uma grande repercussão, teve uma grande repercussão internacional. Feliz aniversário. Mas meu aniversário é só em outubro. Eu chamaria a atenção para o fato de que O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias é muito parecido com um filme argentino feito alguns anos antes, chamado Kamchatka. Foi um pouco a partir dessa vontade de falar um pouco da época da minha infância, da visão da criança daquela época. E você sabe que, por coincidência, eu comecei a gente começou a escrever, não estou lembrado do ano direito, acho que 2001 ou 2002. E daí no ano seguinte saiu um filme argentino, o Kanchaka, que o cara tem a minha idade e falando da ditadura na Argentina. E depois em 2004, 2005 saiu o Machuca, que é um chileno também da minha idade. Então o ano faz uma espécie de uma trilogia latino-americana da visão da criança no meio da ditadura, assim. Fiz a última versão do Ano que Meus Pais Saíram de Férias e recentemente o último trabalho foi o Xingu. Na verdade, ele me chamou para a gente desenvolver o argumento, o primeiro roteiro. Então a gente pegou toda a pesquisa que a Maíra Buller fez e tivemos um grande trabalho para fazer um recorte, né, naqueles, sei lá, 60 anos de história, criar algo que, através das partes, contassem o todo, né? Eu comecei a me envolver nesse projeto há 3 anos atrás, pesquisando muito, indo ao Xingu, conversando com muita gente. Estou totalmente tomado, né, pelo projeto, pela história desses caras, pela história dos índios. E um filme, eu só sosseguei quando eu percebi que um filme nunca ia dar conta da história de todos os seus pontos de vista e de toda a história que esses caras viveram, que os irmãos Vilas-Boas viveram. Eu vejo o Kal como um artista, um diretor de cinema completo. Acho que pela visão que ele tem do todo de um filme, que eu entendo que é isso que um diretor realmente precisa ter, é entender do processo, e agregar, compreender do processo do começo ao final. E é assim que eu enxergo o Kal, né? Um diretor que sabe muito bem escolher as pessoas para trabalhar com ele e sabe deixá-las trabalhar, né? E aí tem uma outra característica marcante no Kal que eu vejo, que é a insistência pela qualidade. Uma coisa que eu estou aprendendo é que o perfeccionismo já é uma coisa estranha, porque o perfeito não existe. Então, você querer atingir uma coisa que não existe pode se voltar contra você. Ao mesmo tempo, o rigor e a vontade de fazer da melhor maneira possível traz qualidade. Então, acho que a ideia é equilibrar essas coisas. Eu acho que estou aprendendo. Eu acho que cada trabalho é um trabalho, assim. O objetivo mais difícil é você criar um universo próprio para cada trabalho. Eu chamo de o Big Bang, quando acontece o Big Bang. Então, desde um curta de animação de massinha até o longa que eu estou fazendo agora, que é um épico do Xingu,
cada projeto tem um universo específico, assim. E o grande prazer, o maior prazer, assim, a grande realização é quando você percebe que esse universo existe, que ele aconteceu. Que sei lá o que, a química das suas escolhas, a equipe que você formou, conseguiu de algum jeito pôr os elementos todos juntos e dar uma explosão, assim, e parece que aquilo existe. E isso independe se é realista, ou se é fantasioso, ou se é farsesco, ou se é comédia, ou se é terror, ou se é... Cada um tem o seu universo. Tchau não. Até amanhã.